Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Antes que o ano termine, há um convite silencioso sendo feito a nós. É tempo de olhar para trás com a calma e a contemplação que essa tarefa exige. De lembrar, pela fé, que Deus esteve ali, mesmo nos dias em que não podemos ver. É tempo de reconhecer, mais uma vez, que o ordinário também foi sagrado e que o amor de Deus não deixou de formar algo dentro de nós. Esta é a minissérie Antes que o Ano Termine, edição 2025. É um convite para respirar fundo, revisar o coração, pausar antes de fazer planos e consagrar o ano que virá. Olá, querida Mãe pela Graça, seja bem-vinda à nossa minissérie de final de ano, Antes que o Ano Termine. Esse é o episódio 157 do podcast Mães pela Graça e o primeiro episódio dessa minissérie. E ao chegarmos ao final do ano, é importante a gente refletir sobre algumas coisas. E uma das coisas que a gente precisa fazer é contar os frutos, olhar para trás e contar os frutos. Nem todo fruto é visível. Alguns frutos amadurecem em silêncio, dentro da nossa alma. E eu arrisco dizer que esses frutos são geralmente os mais preciosos, são os tesouros que a gente ganha durante o ano e são aqueles frutos mais nutritivos para a nossa jornada cristã. A gente vive num tempo onde tudo é medido pelo que se vê. O que eu conquistei nesse ano, né? O que eu comprei, o que eu tenho de diploma, como está o meu corpo, como está a minha casa, se eu troquei de carro, se eu ganhei mais seguidores, quais foram os meus resultados no trabalho, o que eu aprendi, novo hobby, enfim, são coisas boas, com certeza, mas a gente deixa de contar os frutos que o Senhor está nos dando internamente. E esse é o fruto que o reino de Deus pode produzir dentro de nós. O que mais importa, geralmente, é aquilo que cresce escondido, mas que se revela, sim, nos nossos relacionamentos. É aquela fé que vai germinando na terra escura da espera. É a esperança que começa a nascer em momentos de dor. E o amor que vai amadurecendo nas escolhas que a gente faz no dia a dia, como a gente conversou tanto na série passada. E dentro disso eu tenho alguns pontos para conversar com vocês. O primeiro deles é o chamado para permanecer. Lá em João 15:5, Jesus diz o quê? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Permanecer. Essa palavra, queridas, ela é o coração do discipulado cristão. E talvez uma das mais difíceis na nossa vida. Porque nós somos seres oscilantes, vacilantes, inconstantes. E na maternidade a gente enfrenta muitos vacilos do nosso ânimo, né? Do que a gente realmente gostaria de fazer, quer fazer, enfim. E permanecer quando a gente está cansada, permanecer quando a gente ora e não vê uma resposta, permanecer quando a gente está fazendo a coisa certa, mas ninguém está vendo, permanecer quando talvez a gente está passando por uma fase de dúvida, permanecer quando a nossa rotina está muito pesada, quando parece que tudo não está fazendo muito sentido em certos momentos da vida. Mas é nesse permanecer que a gente vai começar a ver frutos germinar. E não é um esforço artificial, algo que a gente vai fazer na força do ódio, como a gente faz exercício, né? A gente vai para academia, vai fazer ginástica na força do ódio, só porque tem que fazer ponto final. Não é esse esforço artificial, mas sim um ficar, um escolher diário de se render,
ao senhorio de Cristo e receber a graça que flui dele. E a gente sabe, né? Mãe sabe disso muito bem, que a gente não consegue apressar o crescimento. A gente não consegue fazer o nosso filho aprender uma coisa na hora que a gente quer. A gente faz a nossa parte de ensinar com diligência, mas a gente não consegue apressar para que ele caiba na roupa que a gente quer que ele caiba, para que a próxima fase chegue mais rápido. Isso é porque o crescimento ele não se apressa. E assim como uma criança precisa de tempo para amadurecer, nós também precisamos de tempo para frutificar. E a gente precisa ficar. A gente precisa muitas vezes ficar num lugar, permanecer, confiar. Às vezes entender que a estação que a gente está passando precisa ser tolerada por mais tempo. A gente passa por dificuldades, né? Por situações tão difíceis e muitas vezes a gente precisa entender que estar nesse lugar é o que vai me ajudar a gerar frutos. Então, enquanto a gente está olhando para o ano que passou e tentando entender que frutos, né, eu posso contar desse ano. Talvez você pense, nossa, mas esse ano eu não fiz nada, eu só fiquei no mesmo lugar e fiz as mesmas coisas. Que bom! Talvez foi justamente isso que te permite olhar para dentro e perceber algum fruto gerado pela graça de Jesus na sua vida. Porque é dentro do permanecer em Cristo que nós podemos frutificar. Confiando, mesmo quando não vemos, que a vida de Cristo continua correndo, que a seiva dele está ali, nos ajudando, nos alimentando, fortalecendo, moldando. Produzindo, então, os frutos. Esse é o segundo ponto, frutos que são invisíveis. Nem todo fruto é visível, alguns a gente não consegue pegar na mão, não consegue medir com os nossos olhos, mas sim perceber por um coração transformado. E você sabe que eu estou falando do fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E não é algo que vai aparecer somente nos dias felizes de férias em que a gente conquistou a viagem que a gente queria, mas é algo que vai aparecer no dia a dia, dentro do cotidiano, né? Que a gente falou tanto na série passada. É o amor que vai se revelando quando a gente está cansada, quando a gente precisa fazer mais um pouquinho no final do dia. A paciência que cresce como um músculo, né, que vai sendo treinado quando o caos insiste em ficar por mais uns dias. É a paz que floresce na certeza de que eu, filha de Deus, não posso perder esse lugar de relacionamento com Jesus, jamais. Essa é a paz que excede todo entendimento. É o domínio próprio que aparece quando eu sei que há tempo para falar e há tempo para ouvir. E que eu preciso calar quando eu sei que a próxima frase que sairia da minha boca seria de ofensa. E, gente, esses frutos, talvez ninguém vê, mas Deus vê. E eu quero que você olhe para trás e conte esses frutos hoje. Deus vê e ele se alegra. E você também pode olhar para trás e se alegrar. Há frutos sendo formados em você enquanto você cuida, enquanto você ora, enquanto você ensina, enquanto você organiza a sua vida, a sua casa, sua rotina, enquanto nós realizamos tudo aquilo que é demandado de nós como mães. Existe algo sendo formado. E esses frutos são celebrados pelo Senhor, mesmo que nessa fase atual você não tenha frutos para entregar para o mundo. E tá tudo bem. Você está produzindo frutos para a eternidade. Você está produzindo frutos que estão gerando uma nova mulher. Uma mulher mais dependente do Senhor. Uma mulher que está sendo formada à imagem de Cristo. E, em terceiro lugar, desenvolver o olhar da fé é um fruto, queridas, que pode não ser medido pela métrica humana, mas que é um dom tão maravilhoso que Deus permite que tenhamos. Ela é um dom que nos permite ver aquilo que ainda não foi revelado plenamente, e ela é como uma lente que nos ajuda a enxergar além das aparências. Porque é através desse olhar da fé que a gente vai conseguir de fato enxergar esses frutos e contar esses frutos que o mundo não vê. Hebreus 11:1 diz o quê? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos
que não se veem. Olhar com os olhos da fé é reconhecer o agir de Deus, mesmo quando eu não tenho sinais aparentes. E perceber que no silêncio o Senhor também fala, que o tempo de espera também é um tempo de trabalho divino. Quantas vezes a gente olha e fala, não tem nada acontecendo? Depois de um tempo a gente consegue perceber que naquele período Deus estava fazendo algo. Deus estava moldando algo dentro de nós. E a fé, ela nos convida a crer nisso antes de chegar lá na frente para constatar. Confiar antes de entender. Celebrar antes de colher. Entendendo que vai acontecer porque o Senhor é fiel e Ele promete nos moldar. Ele promete nos santificar. Ele promete nos transformar. Porque esse é o desejo dele. Ele deseja que sejamos transformadas. A gente aprende a dizer, eu não tô vendo ainda, talvez, esses frutos. Talvez hoje você tá ouvindo eu falar e falar assim, e pensa assim, poxa, mas eu tô olhando para trás e não tô vendo esses frutos que a Jay falou. Eu acho que eu corri mais atrás dos frutos materiais nesse ano. E eu tô percebendo que eu não permaneci em Cristo e não estou colhendo os frutos espirituais. Mas, queridas, você pode hoje decidir permanecer em Cristo e já, nesse momento, olhar com os olhos da fé e crer que logo você vai enxergar e colher frutos que não se veem com os olhos humanos, mas que são percebidos, sim, pelo Senhor. E, em quarto lugar, nós aprendemos então a contar os frutos com gratidão. Esse coração grato de contar os frutos, de então perceber que sim, o Senhor tem sido bom comigo. O Senhor tem derramado graça, o Senhor tem sido fiel. E é um exercício de registrar o que o Senhor tem feito, registrar no coração, registrar na mente, contar para as pessoas aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. E Ele tem feito coisas maravilhosas. Nessa semana se celebra o Dia de Ação de Graças. Você deve estar familiarizada com isso, né? Só que no Brasil esse feriado não é popular, né? Infelizmente a gente importa outro feriado da gringa que não é legal, mas esse a gente não importa com tanta força. Mas nós podemos, né, queridas, amadas irmãs, importar aquilo que é bom, né? E o feriado de ação de graças, ele é uma prática muito legal para a gente trazer para as nossas casas. Nessa quinta-feira, hoje é dia 24 de novembro, então na quinta-feira agora, é sempre na última quinta-feira de novembro. Nessa quinta-feira agora se celebra, né, o feriado de ação de graças nos Estados Unidos e lá eles têm essa prática, né, tem, claro, já virou uma data bem comercial lá também, né, mas eles se reúnem em família, eles falam os motivos de gratidão e a gente pode fazer isso também com as nossas famílias, né, a gente pode celebrar o Senhor, celebrar contando os frutos e faz isso você mesma, tira um tempinho, escreve, sabe? Compartilha aí com o seu marido, se você puder, se você for casada. Se você puder, tira um tempo em família nessa semana para contar os frutos com gratidão, exercitar isso mesmo. A gratidão, ela coloca uma lupa na bondade de Deus. A bondade de Deus está lá, queridas. Ela é constante. Ela nunca deixa de existir. Não é a nossa percepção que faz ela existir, ela está lá. Mas a nossa perspectiva grata nos ajuda a enxergar isso de forma maior. Então ela coloca uma lupa ali. E a gente passa então a enxergar isso. Quando a gente começa a agradecer, os nossos olhos eles se abrem para perceber o quanto o Espírito Santo tem feito. Quanto o Espírito Santo tem agido nas nossas vidas. E então, talvez é isso que você precisa fazer hoje, olhar para trás e perceber esses frutos na sua vida. Fazer uma lista de gratidão espiritual. Mas dessa vez, não agradecendo somente pelas coisas materiais, não que isso não possa ser feito, mas eu acho que a gente já faz isso bastante, né? Então, fazer o exercício um pouco além, né? Ser grata porque você continua seguindo ao Senhor. Ser grata porque você conseguiu continuar lendo a Bíblia nesse ano, mesmo que
mudando seu plano de leitura, mesmo que você tenha falhado tantas vezes. Eu mesma, queridas, esse ano tive que ir voltar em várias questões aí do meu plano de leitura bíblica, mas a gente volta pela coragem que você teve de testemunhar de Jesus para alguém, pela compaixão que você teve de alguém que estava sendo julgado, que precisava de um acolhimento, quando você conseguiu educar o seu filho de maneira graciosa, quando, né, sendo que tudo dentro de você queria gritar. Então, agradeça a Deus por isso, pela graça que tem sustentado você e a sua família, pelo seu casamento estar de pé ainda. Ou talvez, se tudo ruiu nesse ano, isso pode ter acontecido, eu sei. Talvez esse ano tudo ruiu, talvez foi o ano que o seu casamento acabou. Talvez foi o ano que vocês perderam tudo. Mas você está aqui ouvindo um podcast cristão. Significa que a sua fé não acabou. Agradeça por isso, agradeça porque o Senhor continua falando com você. E esses frutos, queridas, são preciosos demais, porque são a partir deles que a sua fé vai sendo cultivada para crescer ainda mais. E existe também, queridas, um tempo de colheita. E esse é o quinto e último ponto aqui da nossa reflexão hoje. Há um tempo para tudo. E o tempo de Deus é perfeito. A gente sente às vezes que tá tarde, né? Que tá demorando demais. Esses dias eu tava testemunhando na minha igreja sobre algumas coisas da maternidade e eu contando, né, que eu achei que casei tarde, depois eu achei que eu demorei muito para engravidar, né? E daí quando eu falei, não, mas eu casei com 28 anos. Não foi tarde, realmente não foi tarde. O que é tarde, né? Foi o tempo de Deus, o tempo perfeito. Eu demorei muito para engravidar. Eu demorei 3 anos para conseguir engravidar. Tá, muito mais do que muita gente. Mas foi no tempo certo, o tempo de Deus, o tempo perfeito. E, claro, né? Chegando agora aos 41 anos, meu aniversário é dia 26 de novembro, hein? Hoje é dia 24, depois de amanhã. E vou fazer 41 anos, eu olho e falo, nossa, eu queria que meus filhos tivessem um pouco maior, porque minhas energias já estão acabando, né? Mas mesmo assim, gente, o tempo de Deus, ele é perfeito. E Deus, ele não tarda, ele não se atrasa. Ele sabia do tempo que eu precisava para amadurecer, para daí casar. Ele sabia do tempo que eu e meu marido precisávamos para trabalhar algumas coisas, para então nos dar filhos. Ele sabia disso. Isso é diferente para cada uma de nós, não tem a ver com idade, né? Tem a ver com Deus que olha para cada uma de nós individualmente e sabe o que cada uma das suas ovelhinhas precisa. Isso é tão maravilhoso, é tão gostoso viver nessa perspectiva. E Deus nos convida a permanecer, a contar os frutos, a agradecer, a ter fé. Então, participar junto com ele dessa colheita. O tempo dele, queridas, ele não é um tempo cronológico como o nosso, né? Que a gente só fica olhando para o calendário, para o relógio, e aquilo que faz sentido é aquilo que é a norma, né? Existem padrões dentro da nossa sociedade, mas esse não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é formativo. Ele olha para os nossos corações e ele vai entendendo exatamente o que precisa ser formado dentro de nós para que cada situação aconteça nas nossas vidas. E o que ele está fazendo enquanto esperamos pelos frutos está nos tornando mais parecidas com Jesus. E a colheita? Qual que é a colheita? Né? A gente pensa nos frutos lá na frente, a colheita é exatamente tudo aquilo que eu desejei conquistar, mas muitas vezes a colheita vai ser a própria transformação interior. E essa é a melhor colheita, é a mais nutritiva para a nossa vida espiritual. E no tempo certo, as coisas serão reveladas, queridas, para nós, para quem está ao nosso redor. Você vai ver que nossas orações, nossas lágrimas, tudo aquilo que a gente foi fazendo no escondido ali diante do Senhor, foi produzindo frutos que vão sim sendo revelados. E as pessoas vão olhar para nós e vão ver, não é uma mulher incrível, que nossa, que inspiração. Elas vão olhar para nós e ver Jesus. E esse é o fruto que eu quero.
sabe, para minha vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem: eu vejo Jesus na vida dela. E é isso, esse é o fruto precioso que eu quero colher na minha vida, né? Esse é o fruto que eu quero contar. Uma mulher que se parece com Jesus, uma mulher que apontou a família dela para Cristo. E talvez hoje seja o dia que você, depois de tudo que eu falei, não tá sentindo, né? Não tá percebendo. Então, faz o exercício aí de se colocar na presença do Senhor para perceber esses frutos na sua vida. Porque o Senhor está trabalhando dentro do seu ser. E Ele é um agricultor que nunca abandona o campo. Ele está ali arando a terra muitas vezes, né? E esse arar da terra é um processo chatinho, né? Meio cirúrgico ali que dói um pouco. Mas enquanto permanecemos em Cristo, estamos também sendo consoladas, estamos sendo pegadas no colo e cuidadas para que algo dentro de nós amadureça dentro dessas fases. Todo final de ano eu disponibilizo para vocês um PDF gratuito para que você faça um pequeno inventário daquilo que foi e daquilo que você deseja que seja, né? Então, uma das práticas dentro desse inventário é justamente essa, de perceber a graça, né? O primeiro item, primeira seção desse PDF se chama Graça Recebida e Percebida. E ali você vai anotar os seus motivos de gratidão e perceber, né? Dentro da espiritualidade, dentro do casamento, na maternidade, nas finanças, no seu ministério, no seu trabalho e outros. E eu quero que você tenha esse olhar de contar os frutos espirituais, de contar os frutos invisíveis dentro de cada sessão aqui. Ele já está disponível lá no nosso site, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio também. E você pode baixá-lo gratuitamente, pode compartilhar com as suas amigas. Eu tenho certeza que essa prática vai te ajudar. Se eu não me engano, é o 4º ano que a gente faz isso. Isso me ajuda muito a colocar o meu coração em sintonia ali com o Senhor enquanto o ano termina e ao novo ano começar. Não é um PDF de ficar fazendo um monte de resoluções para o novo ano, mas sim um momento mais reflexivo. É legal fazer devagarinho, sabe? Não baixar e fazer tudo num dia só, mas vai fazendo. Talvez você possa fazer essa primeira sessão agora, depois você faz a próxima. Imprime, vai anotando, coloca isso no seu momento devocional durante esse mês de dezembro e deixa o Senhor falar com você, deixa o Senhor te ajudar. Deixa o Senhor revelar e sondar o teu coração. Antes de encerrar esse episódio, eu quero orar por você. Querido Deus, eu sou grata, Senhor. Sou grata por poder terminar esse ano fazendo mais uma série, colocando diante do Senhor tudo aquilo que está dentro dos nossos corações, crendo que o Senhor é fiel para cuidar de cada uma de nós dentro das nossas individualidades, sabendo que o Senhor nos vê como um rebanho de ovelhas unidas como o corpo de Cristo, mas também nos vê como indivíduos, Senhor, e vai atrás de nós como aquela ovelhinha, Senhor, que se perdeu do rebanho, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos sonde, olhe para os nossos corações, Pai, e pastoreie cada uma de nós, Pai. Que cada ouvinte, Senhor, possa colocar diante de Ti os seus anseios, Pai, suas angústias e ter a revelação do Teu Santo Espírito, daquilo que o Senhor já tem feito nas suas vidas, daquilo que o Senhor tem formado dentro do coração delas, daquilo que o Senhor deseja fazer na fase de vida que cada uma aqui está passando, Pai. Eu agradeço, Senhor, porque a fé delas continua firme em Ti, Senhor, que elas estão aqui, ouvindo esse podcast, ouvindo essa oração e buscando o Senhor, Pai. Te louvo por esse fruto. E eu peço que o Senhor faça esse fruto germinar e ainda gere muitos outros frutos a partir disso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E um último aviso, antes de te liberar desse episódio.
O livro Fé Cotidiana está disponível para compra no seu formato físico. Acesse lá o site, eu vou deixar o link aqui também na descrição para que você possa adquiri-lo, feito com muito amor e carinho. Veja lá as fotos, ficou realmente muito especial. Que Deus abençoe a sua vida e eu encontro você na semana que vem.